É como se Deus estivesse nos perguntando: eu não deveria ter compaixão daquelas pessoas que você não suporta? E o livro de Jonas espera a nossa resposta até hoje. Aliás, o nome de Jonas significa pomba. É um símbolo de Israel e também a gente tem como o símbolo da paz. Mas nós estamos vendo aquele homem que é símbolo de algo que significa paz, torcendo para que a paz não chegasse sobre Nínive. A primeira aplicação dessa história é olhar para o coração e você examinar se existe alguém que talvez você não queira a salvação. Ah, pastor, nessas palavras não tem ninguém. Tudo bem. Então, eu queria que você encontrasse aquela pessoa que para você não tem mais salvação, pela pessoa ruim que ela é. Melhorou? Porque é muito mais fácil, né, dizer não tem mais salvação do que dizer eu não quero a salvação dessa pessoa. Mas no fundo, as duas são a mesma coisa. A segunda a gente só fala de um jeito que pareça aceitável, porque a gente joga na conta de Deus. Eu sei que é pesado falar isso. E eu sei que quando a gente pensa sobre a ideia de perdoar, a gente já sabe que, não, eu já perdoei. Tudo bem você sentir que perdoou, mas por que você ainda sente que algo está errado? Entende? Por que você ainda fica com esse sentimento, mesmo acreditando que já perdoou, de que algo está errado? Porque a segunda coisa é que a raiva que você acha justa pode ser exatamente aquilo que está te consumindo. A indignação que você tem pode parecer senso de justiça, mas pode ser a maior ferramenta do diabo para poder acabar com a tua alma, acabar com a sua alegria de viver, acabar com a experiência da alegria, da salvação que você tem em Deus. Deus não perguntou para Jonas se ele tinha o direito de ficar com raiva, e Deus perguntou para Jonas se a raiva estava fazendo bem para ele. E a pergunta de Deus para você é: será que a raiva que você sente, a tristeza que você sente, nem sempre é raiva, gente. Quando alguém faz mal para a gente, são tantos sentimentos que isso provoca: dor, raiva, desprezo. Tem uma que é a nossa preferida: indiferença. Não é verdade? Rejeição. A grande verdade é que, uma vez eu vi um cara dizendo que se a gente soubesse o quanto é bom perdoar, a gente faria só por egoísmo. Porque perdoar é restaurar o ciclo da vida dentro de você. É desafogar a seiva. É restaurar os canais aonde a vida passa. É isso que é perdoar. Eu sei que a gente pensa que se a gente perdoar é como se a gente estivesse concordando com o mal que fizeram com a gente. Ou estivesse dizendo que aquilo que a pessoa fez está certo. Mas não tem nada a ver com isso. Perdoar é consertar o que a pessoa fez ficar errado dentro de você. Pastor, mas é perdoando o outro que eu me conserto? Exatamente. E vou te falar, perdoar é a melhor coisa que você pode fazer para se vingar do narcisista. Sabia disso? Pastor, você está maluco? Eu estou te falando. Se você estudar psicologia, você vai descobrir que o maior desejo do narcisista é causar um impacto negativo na sua vida. E se você conseguir curar o impacto negativo? Ele perdeu.
E se você conseguir perdoá-lo, ele que estava se gabando porque conseguiu te incomodar, agora não vai mais conseguir te incomodar, porque você perdoou, ele não te perdoou. É isso que Jesus está falando assim, ó, quando der na tua face, dá outra face. Porque quem dá na tua face, está dando porque acredita que vai conseguir te ferir de um jeito muito humilhante. E se você disser para ele assim, não tem problema, pode dar na outra também. Aí a pessoa vai fazer, como é que eu vou humilhar quem é capaz de se humilhar? Por isso Jesus irritou tanto. Por isso quando perguntaram para ele, você é o rei dos judeus? Ele, tu dizes. Porque ele sabia exatamente quem ele era. Então ele sabia que não precisava guardar mágoa de ninguém, porque na verdade ele estava ali curando o pecador. Ele estava ali criando o plano de salvação, estava implementando o seu plano de salvação. Terceira coisa é, cuidado para não se importar mais com o seu conforto do que com as pessoas. Cuidado para não se importar mais com o seu conforto do que com a salvação das pessoas. Ah, pastor, mas aí o senhor está falando uma coisa errada, porque eu sempre abri mão de mim, sempre fiz tudo pelos outros, e aí, agora no final da minha vida, eu estou destruído, porque eu sempre fiz pelos outros, nunca fiz nada por mim. Eu concordo com você, que a gente às vezes tem que ser sábio e saber se cuidar. Porque tem gente que é exatamente o contrário, só faz pelos outros e não faz nada por si mesmo e nem pela sua casa. Ah, pastor, emprestei dinheiro para o outro, mas entrei no cheque especial. Não deveria. Você tem uma responsabilidade com a sua casa e com as suas finanças primeiro. Aí não é questão de conforto, entende? Não é conforto. Ah, pastor, emprestei o cartão de crédito para uma pessoa que eu sei que ela não vai ter como pagar. Não deveria. Se você não tiver como pagar. Se você tiver como, aí você faz. Pastor, para quem que eu posso emprestar dinheiro? Ué, você pode, para quem não importa. Você pode emprestar até para a pessoa que eu acho endemoniada. Você só não pode emprestar um dinheiro que você não pode doar. Você não pode emprestar um dinheiro que você não pode doar. Então, sim, é muito coerente você saber que o seu compromisso número 1 é cuidar bem da sua família e da sua vida. Mas quem aqui sabe que esse texto não está falando disso? Ele está falando sobre quando a gente se torna confortável demais para fazer o que é certo. Quando o conforto encontra um lugar tão profundo no nosso coração, que nós começamos a chamar conforto de vida normal. A nossa sociedade está assim. Com o IA agora, então, é mais conforto ainda. O pessoal fala em era da abundância. Se vai ter ou não vai ter, não sei. Porque a gente é bom de fazer as coisas boas ficar ruim, não é verdade? Mas a verdade é que, independente se vai ser abundância ou não, a vida está ficando mais fácil a cada dia. Digo, a nível de conforto, a vida vai ficando mais confortável a cada dia. E quem é que sabe que isso é exatamente o antídoto para a gente fazer o que é certo? É exatamente o oposto da gente fazer, da gente lembrar aquilo que é prioridade. A grande verdade é que, sabe quem se solidariza com quem está mal? Quem já teve mal. Não é verdade? E quanto mais bem a gente vai ficando, menos solidário a gente vai se tornando. Quem que ajuda pessoas a se recuperarem das drogas? Quem um dia foi restaurado das drogas. Não é? Quem que tem misericórdia de alguém que está todo mundo com ódio? Quem foi restaurado daquele lugar, aquela pessoa que estou sentindo o ódio dela, foi restaurado. A grande verdade é que a gente só costuma se compadecer dos contextos que a gente passou. E o nosso conforto, cada dia, faz a gente passar menos por contextos. Às vezes a gente tem que tomar um banho de contexto. Mas a gente é tão hipócrita que a gente tem muita dificuldade de enxergar a nossa hipocrisia. Muita dificuldade. Então a gente julga.
A gente julga dos nossos lugares de conforto. E eu não estou falando de pobreza nem riqueza. É o nosso lugar de conforto. É muito fácil para um pobre falar mal de um rico. Que rico e que empresário é tudo explorador de pessoas. Nunca pagou uma conta de uma empresa. Nunca teve que bancar 30 funcionários. Do mesmo jeito também que uma pessoa rica, é muito fácil ela falar do palácio dela na Barra da Tijuca, que a vida não é tão ruim assim e que as pessoas estão de mimimi, não é verdade? É contexto. Não é riqueza ou não é pobreza, é conforto. E às vezes a nossa pobreza é o nosso lugar de conforto, e às vezes a nossa riqueza é o nosso lugar de conforto. E a história de Jonas está nos mostrando que a gente precisa identificar quais são os confortos que estão nos impedindo de levar pessoas à salvação. A grande verdade é que é muito confortável falar, eu posso entrar no Casa de Fé na próxima vez que tiver, talvez. Não é verdade? Eu posso fazer a minha reunião de célula completamente normal, porque é muito desgastante ter que pulverizar minha célula em vários pequenos grupos, e esse mês, seria tão importante para mim estar com a célula essa semana, mas qual é a importância de você se prestar a pregar o evangelho numa casa nova, para uma pessoa nova, essa semana? O seu vai ser um mês mais tranquilo, para aquela pessoa pode ser a salvação e a vida eterna que ela vai receber através de você. Verdade ou mentira? Então a grande verdade é, cuidado em se importar mais com aquilo que é confortável para a gente do que com as pessoas que Deus quer salvar. E até aquelas pessoas que te fizeram mal. Jonas chorou por uma planta, mas ignorou uma cidade. Eu quero terminar essa mensagem falando com você que talvez seja alguém que guarda mágoa há anos. Não conta para ninguém, mas essa raiva não está te fazendo bem. Nas palavras de Deus. Essa raiva não está fazendo bem para você. Quero falar também com quem torce secretamente contra a restauração de alguém que te feriu. Deus ama a sua Nínive. Deus ama a sua Nínive. Deus ama a cada pessoa que existe. Quero falar também com quem obedece a Deus por fora, mas discorda da graça dele por dentro. Hoje é dia de você pedir um coração novo para Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Talvez você hoje seja Nínive, indigno, perdido, já foi longe demais. Deus fez um profeta cruzar o planeta para encontrar Nínive. Deus fez Jonas sair da Espanha, levado por um peixe cuspido na praia, caminhar milhares de quilômetros para que Nínive fosse alcançada. E Nínive é o símbolo de tudo de ruim que uma nação já poderia ter feito. Mais uma vez nós estamos reencontrando esse Deus gracioso.